Fala, criatura! Conversando com um dos meus mentorados, a criatura me falou: Chucrute, eu tenho muito sono, eu tenho um sono absurdo. Tá, e qual é o problema em relação a isso? Gente, isso é um problema que eu considero um pouco grave e isso afeta profundamente a sua concentração e os seus rendimentos nos estudos. É óbvio. Chucrute, mas o que eu devo fazer? Chucrute separou aqui 7 dicas para vocês preventivas e 5 repressivas. Vamos lá? Vamos começar pela preventiva. Preventiva é aquela que a gente vai fazer para não acontecer. Considerando que você seja um jovem, está fazendo um concurso militar ou um concurso pré-vestibular, os médicos orientam isso é uma prescrição médica, é importante você dormir de 7 a 8 horas, criatura. Segunda dica, é importante, criatura, qualidade do sono. Como assim, Chucrute, qualidade do sono? Tem algumas dicas que eu falo para você. Cara, colocar o ambiente o mais escuro possível, diminuir os ruídos, para você tentar atingir o estágio profundo do seu sono. Então, tentar dormir no mesmo horário. São algumas dicas importantes. Parar de ficar pensando no joguinho. E isso entra até no próximo. Rotina. Quando eu falo horário para dormir, você tem... Aqui, ó. É o terceiro dedo do Chucrute. Meu camarada, você tem que ser disciplinado. Você tem que ter horário para acordar. Você tem que ter horário para dormir. Tem que ter horário para almoçar. Cara, o seu cérebro ele vai se acostumar com a rotina. Isso te ajuda bastante. E só cuidado, né? Às vezes o cara quer estudar logo após as refeições. A gente sabe quando a gente se alimenta, a gente tende a tirar aquela soneca. Tem gente até que gosta de usar uma redinha. Então, cuidado. Faça uma rotina, tenha uma disciplina inteligente a seu favor. Aqui, quarta dica, moçada. Iluminação. Ilumine o seu ambiente. A claridade estimula o núcleo supraquiasmático do organismo. E ainda vou melhorar para você. Se você tiver acesso à luz solar, ao ambiente natural, isso ainda melhora o efeito. Você fica mais ligado, fica mais alerta. Quinto, local. Eu sempre falo nas minhas palestras, sempre dou o bizu. Cara, se eu for estudar na cama, meu cérebro vai entender que eu quero dormir. Se eu for estudar no sofá, lugares muito confortáveis, é como se tivesse um abraço assim. Morfeu fala, vem. Sexta dica, é importante estimular, alternar teorias e exercícios. Tem gente que estuda 2 horas lendo e 2 horas fazendo exercício. Não, cara, tenta intercalar que vai melhorar o seu desempenho. Ah, outra dica, intervalos. O corpo humano, ele não é uma máquina, ele não foi programado para você ficar 10 horas fazendo a mesma coisa. É importante você criar intervalos. Tem algumas técnicas de estudo, o 50-10, você estuda 50 e descansa 10, o 45-15, o 90-30. Chucrute, qual é o melhor? Não sei, você tem que se conhecer, tem que conhecer o seu corpo, as suas limitações, e aí sim verificar onde tem o melhor rendimento. Lógico que eu não aconselho, porque 50 minutos, eu sempre indico como se fosse uma sala de aula. 2 tempos de 50 minutos, então 1h40, 10 a 15 minutos de intervalo, como se eu estivesse na escola. É assim que eu planejo para os meus mentorados, para os meus alunos. Repressivos. O famoso tá dando merda. E aí, Chucrute? Primeiro, moçada, cafeína. Onde eu encontro cafeína, Chucrute? Como o próprio nome diz, no café. Pó de guaraná, mate, tudo isso aí. É importante lembrar que é um estimulante. A cafeína bloqueia um componente químico no cérebro associado ao sono. E é ótima para te manter acordado. Lógico, cuidado, não vai tomar em excesso, porque aí sim pode prejudicar a sua saúde. Outro exemplo, segundo, chiclete. É isso mesmo, Chucrute? Lógico, não vai conversar com as pessoas mascando chiclete, que é falta de educação. Mas você está lá estudando sozinho, começou a dar sono. O chiclete ele é bom porque ele vai ativar um nervo chamado trigêmeo. E esse nervo, automaticamente, o que ele faz? Ele está associado que quando você está mastigando, então você está comendo, então você não está na hora de dormir. É como se funcionasse assim. Lógico que tem exceções. Eu tenho um bebê de 2 anos, o Gael, que ele consegue, eu vou até trazer, ver se eu consigo um vídeo dele. Olha aí, ele consegue mastigar dormindo. Cuidado com o efeito colateral também, né, criatura? A gente sabe que mascar muito chiclete pode estragar os seus dentes, ter problema no estômago, mas devagar. Próximo, terceira dica.
Polichinelo. Moçada, parece doideira, né? Mas eu mesmo, quando estudava, fazia isso. Eu, na hora que estava dando sono, parava tudo, pá, fazia polichinelo, pegava uma flexão, mas o polichinelo é mais fácil, mais trivial. Por quê, Chucrute? Isso vai fazer com que você fique mais alerta. Quando você pega esses 5 minutinhos de polichinelo aí, isso aumenta o seu batimento cardíaco e gera uma descarga de adrenalina no seu corpo. Você vai ficar ligadão. Quarta dica, criatura. Água gelada. Parece cruel, Chucrute, mas não é. O frio faz contrair os vasos sanguíneos, que automaticamente bombeia mais sangue para o coração, aumentando a sua frequência cardíaca. Isso te deixando mais alerta, mais esperto. Se o sono estiver bem de leve, vai lá, joga um pouquinho de água no rosto, nos punhos, no pescoço. Lembra que eu faço isso quando eu dou as dicas da prova? Isso é bisurado. Ah, o sono está intenso. Aí não tem jeito, meu irmão. Vai tomar banho de água gelada e aí volta a estudar que você vai voltar outro ser humano. Quinta dica e última dica, ar-condicionado. Ar-condicionado faz praticamente o mesmo efeito da água gelada. Ah, então se eu estou com sono, eu posso dar uma diminuída no meu ar-condicionado, porque isso aí vai me ajudar a despertar. Lógico, né? Sempre tem essa brincadeira. Chucrute, diminui o ar aí. É diminuir a temperatura ou diminuir a intensidade? É diminuir a temperatura, né, criatura? Pelo amor de Deus. Lembrando, é importante você ter um bom sono, é importante você ter uma qualidade de sono, que aí sim, o seu rendimento dos estudos vão melhorar. Vem com o Chucrute, vem, tamo junto. Ah, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo juntão. Um abraço.